assim como nós, e não pode estar aqui, então a gente precisa sim. Então a palavra nessa noite está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do povo, e lhes farás, e lhes dirás, assim diz o Senhor, Jeová, quer ouça, quer deixa de ouvir. E levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles é o sonido de grande estrondo. Amém? Possa sentar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela tem falado aos nossos corações. Aqui Ezequiel, ele tem um grande chamado. E a epígrafe do texto diz que a vocação de Ezequiel é a visão de um rolo de um livro. A Bíblia fala que Ezequiel tem uma visão de um rolo de um livro. E quando ele abre esse rolo, aí Deus começa a falar com ele. Aleluia. Como o irmão sempre diz, Deus não fala com pessoas deitadas. Deus não fala com pessoas prostradas. Precisamos nos levantar. Aleluia. Se Ezequiel não levanta, Deus não fala com ele. Se Jeremias não levanta, Deus também não fala. Aleluia. Se Jonas não levanta para ir, mesmo que ele cortou o caminho, tomou a direção errada, mas Deus mandou ele ir. Nenhum momento Deus falou com Jonas onde ele estava, mas quando ele se levantou, Deus disse: ó, Jonas, vai até a cidade de Nínive, prega contra ela. Mas Deus mandou ele levantar. Então Deus não fala com pessoa prostrada. Então Ezequiel, ele tem uma visão de um rolo de um livro. Ele vê um rolo, e ali, quando ele abre, aí é onde está o mistério, quando Deus começa a falar. Às vezes a gente fala: Deus me envia, Deus me usa, mas a gente não se levanta. A gente não faz nada, aleluia, para atravessar aquele sinal a qual Deus está mostrando. Por enquanto é só um sinal. Mas aí Deus vai, pela infinita bondade, Ele vai mostrando o caminho. Então Ezequiel, ele fala assim, ó: Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do povo, e lhes falarás e dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixa de ouvir. Eu não tinha abrido a palavra ainda. Eu não tinha lido essa palavra, nunca li ela hoje. Mas antes de eu ler a palavra, Deus já estava falando para onde nós devemos ir. Aleluia. Aonde Deus falou na oração que estávamos aqui orando, são quem? São os drogados, são as prostitutas, são aqueles que não conseguem vir. Eles até tentam, às vezes eles querem, mas eles não têm força porque eles estão presos. Eles estão em uma prisão. E aí Deus fala: Ezequiel, leve a minha palavra àqueles que estão no cativeiro, que eles ouçam ou que eles deixem de ouvir. Aleluia. Mas leve a minha palavra, pregue a minha palavra, que eles ouçam ou que eles não ouçam. Aleluia. Então Ezequiel, ele fala: olha, e levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz grande, estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor deste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não foi por um acaso que Deus nos chamou. Deus. Não foi por um acaso que Deus nos levantou. Não foi por um acaso que Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Aleluia, Jesus. Não foi por um acaso que Deus chamou Ezequiel. Então Ezequiel fala que em espírito, uma voz por detrás dele. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E de grande estrondo. O que estamos esperando para que essa voz venha falar mais forte no nosso coração? Deus já falou muito ao meu coração. Deus já tem falado tanto ao meu coração. O que está faltando para que eu obedeça? Porque ouvir eu ouço, mas obedecer eu não estou obedecendo. Por quê? Aleluia. Quando Deus me chamou, Ele disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê está condenado.
Aí as pessoas pregam dizendo assim, ó, aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Não. Deus não está condenando, é Ele, sim, Ele próprio, que não está crendo. Deus não está condenando ninguém, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas a pessoa, por não crer, ele já se condena. E aí muitos culpam Deus, culpam o pastor, culpam o irmão, a missionária. Ele diz que eu vou para o inferno. Não, é a palavra. Deus não fez o ser humano para ir para o inferno. Mas as pessoas estão caminhando de passos largos para o inferno e o culpado é a igreja. O culpado somos nós. Que Deus já nos deu a ordenança. Aleluia. Deus não disse que seria fácil. Mas nós precisamos romper a multidão. Aleluia. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue, que para ela receber um milagre, ela teve que romper a multidão. E qual a multidão que está na minha vida? Qual a multidão que está na tua vida? Qual a multidão que estamos enfrentando a ponto de estacionarmos e ficarmos com os braços cruzados? Aleluia, Deus, oh glória. Cada um de nós enfrenta a multidão, irmãos. Irmão, eu tenho a multidão. A irmã Luz enfrenta a multidão, só ela e Deus sabe. Cada um de nós que estamos aqui tem uma multidão. Mas nós temos que romper essa multidão. Por quê? Porque a glória de Deus está sobre nós. E isso o mundo não tem. Então o mundo nos oprime para que o que é a glória de Deus que está em nós não chegue até eles. E nós precisamos romper a multidão como Ezequiel. E Deus diz a Ezequiel: a glória do Senhor está neste lugar. Aleluia. Ezequiel diz: bendito seja a glória do Senhor, deixe o seu lugar. Ezequiel viu a glória de Deus. E o que precisamos para ver a glória de Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu já vi pessoas testemunhar que teve que morrer praticamente, ficar no UTI, ficar entubado, ficar não sei quantos anos em um leito de hospital para ele ver a glória de Deus, para que quando ele sair de lá ele tenha motivo para glorificar o nome do Senhor e não querer estar morto. Porque Deus não fez o homem para morrer, Deus fez para a glória dele, mas o pecado está levando o homem à morte. E não é só morte física, é morte espiritual. Muitos estão morrendo por falta de pão. Muitos estão morrendo por falta de água. Porque o Senhor diz que nos últimos dias muitos, aleluia, teria fome de pão e sede de água. E Jesus disse: não é pão, esse pão cotidiano, não é a minha palavra. Muitos estão com sede, mas não é essa água. Mas é a água que aquele que bebe nunca mais terá sede. É a água do Espírito Santo que está na nossa vida e que nós precisamos passar para essas pessoas essa água. Aleluia. Então a Bíblia fala no versículo 13 que ouviu o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras. E o barulho das rodas defronte deles é o sonido de um grande estrondo. Misericórdia, irmãos. Ezequiel foi corajoso demais. E os profetas, aqueles que morreram, Estevão, que foi apedrejado na porta do templo ali, por nada, ele não devia. Ele morreu sem culpa nenhuma por causa da palavra. E nós estamos esperando o quê? Para a gente se levantar, para ir, para evangelizar, para convidar os irmãos para o culto? A gente está ocupado demais. A gente está observando a multidão que está em nosso meio, está em nossa volta. É quando você fala um sim, tem não sei quanto dizer não para você, e você vou ouvir a voz dele. É a voz da multidão. Não vamos ouvir a voz da multidão, vamos ouvir a voz de Deus. Porque Ezequiel, ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor mostrou para ele aquele barulho de asas de animais. Imagina aí você estar andando e de repente você escutar um barulho e você olhar, você não vê nada. E você vai falar assim: mas eu não vou ver nada porque eu sou um servo de Deus. Engano.
Deus mostra o bom e mostra o ruim. Deus mostra. Quando Ele quer manifestar a glória dEle, Ele mostra. Ele mostrou para Jesus no monte. Jesus está ali 40 dias com 40 noites, jejuando, orando naquele monte. De repente, quem aparece? O próprio Satanás. Mas Jesus está orando. E a Bíblia vai dizer que quando Satanás aparece é quando Jesus tem fome. Então, irmão, o inimigo ele não vai te tentar quando você está orando, não. Ele vai te tentar quando você tem sonho, tem desejo, você tem dificuldade em algumas áreas. É aonde que ele vai tentar. A palavra do Senhor diz lá em Pedro: sujeitai, pois a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá. Então o diabo ele não vai aparecer quando você está orando. Dificilmente ele aparece porque ele tem medo de fogo. Mas quando você termina de orar, aí a tentação vem. Aí o inimigo aparece. Aí o inimigo fala assim: ó, você está orando desde cedo e não está acontecendo nada. Para de orar, você está indo na igreja todo dia, você está fazendo tanto para a obra de Deus. Os irmãos não estão vendo, mas os irmãos vão salvar você? Alguém vai te salvar a não ser Deus? Para quem você está fazendo? Para quem eu estou fazendo? Aí então o inimigo começa a soprar nos ouvidos. Deus não está te vendo. Ele falou para Jesus: olha, tu está com fome. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras aí em pães. Então ele tentou Jesus quando Jesus teve fome. O diabo ele vai tentar quando a gente está precisando de algo, quando a gente tem necessidade de algo, que a gente olha dos 4 cantos. Você já jejuou 3 dias, 4 dias para você ver o que acontece? No primeiro dia é difícil. Difícil. No segundo já começa a ficar melhor, aquela calmaria. Mas no primeiro dia é o dia mais difícil para você jejuar. Principalmente quando você coloca propósito. E aí o inimigo tenta de todas as formas para quebrar o teu jejum, para quebrar a tua comunhão com Deus. O inimigo começa a trabalhar e começa, aleluia, tocar em um, tocar em outro. Toca naquela pessoa que você mais ama. Até mesmo naquela que você está orando por ele, está ali pagando o preço. O inimigo usa ele para tirar a sua paz. E aí no segundo dia Deus começa a bradar. No terceiro dia você vê que está mais calmo. Porque você venceu a sua carne. Você venceu o medo. Você venceu a multidão. É igual a pessoa que está parando de beber. Pensa que é fácil para ela? Não é fácil. Ela tem uns que surta, quebra tudo. Você está largando de um vício, de uma coisa ali que você quer deixar. O primeiro dia é difícil. O segundo dia, você venceu os 3 dias. Você pode falar assim: eu já venci. Porque o primeiro dia é o mais difícil. Mas e depois Deus vai, ó, acalmando a tempestade. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E no terceiro dia Deus dá vitória para aquele povo. A ressurreição de Jesus. Quando Jesus estava no sepulcro ali, o Satanás já estava fazendo festa no terceiro dia, dizendo: olha, já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. E aí Jesus ressuscita, irmão Cosme, e vai lá e pega a chave lá no inferno que está com Satanás, e pisa na cabeça dele e fala assim: Satanás, você é um derrotado e vai continuar. Porque o Filho do Homem tem poder até na morte. Pois ele próprio ressuscitou. E ele ressuscita sonhos. Não há nada impossível, irmã Lourdes. Não tem nada impossível para Deus. Por mais que para nós pareça impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Ele quer o seu poder, Jesus, aleluia. Só depende de cada um de nós. Então Deus deu essa missão para Ezequiel, dizendo: vai, prega a minha palavra, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir.
Ah, Senhor, mas tu sabe, eu não gosto, não importa. Se Deus mandou, tu vai. Porque quem garante a vitória é Deus. Não tem por que temer, não. Maior quem está conosco que aquele que está no mundo. Maior quem nos chamou. E Deus nos chamou para uma grande obra. Eu não me conformo. Eu falo para o meu esposo direto. Não me conformo com a vida que eu estou vivendo. Eu não me conformo estar sem levar a palavra de Deus à cidade. Porque se Deus não reina, quem reina é Satanás. Se nós não deixar Deus entrar na nossa vida, quem entra é o adversário. Ah, mas você é crente, você ora. E quando você está orando, está tudo bem. Mas depois que você deixa de orar, a tentação vem. E é o momento que nós temos que estar ligados no trono do céu 24 horas. E aí pessoas olham para você e falam, mas você ora muito. 1 minuto que você deixa de orar, irmão. O inimigo ele passa a rasteira. Mesmo que a gente não estiver de joelho, mas a nossa mente tem que estar ligada. A nossa mente tem que estar ligada no trono do céu. Porque senão o inimigo ele vence. O inimigo ele tentou Jesus, quanto mais eu e você que somos pecadores. Ele veio quando Jesus teve fome. Foi quando Jesus teve fome. Então o inimigo ele vai vir quando você tem necessidade. É quando você tem desejos. É quando você tem necessidade. Quando você tem falta de algo. Porque quando você tem, você não tem falta. Mas se você não tem, você vai sentir falta. Então naquela hora que você tem falta, é na hora que o inimigo chega dizendo, olha, eu vou suprir a sua falta, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. É só você me prostrar nos meus pés, você me adorar. Foi isso que ele disse para Jesus. Mas Jesus estava em espírito. Quando o inimigo chegou, ele disse, olha, vai, bate em retirada. Vai na carne fazer isso para ver. Deixa Satanás aparecer para na carne e ele fazer o que Jesus fez. Porque o Senhor disse, se as minhas palavras estiverem em vós e as minhas estiverem, se as suas estiverem em mim e as minhas estiverem em vós, pede tudo o que quiser. Glória a Deus, aleluia. Então para isso precisa comunhão. Precisa ter comunhão para expulsar demônio. Precisa ter vida no altar. Dessa maneira, Jesus, aleluia. E como a gente não sabe que hora que ele vai vir, então a gente tem que estar todo o tempo revestido do poder e da graça de Deus. Porque até em sonhos ele vem. Até dormindo Satanás aparece. Verdade, meu Deus. Aleluia. Até em sonhos ele vem. Eu já tive uma visão e já vi uma pregação que... Já estou encerrando.